porque nós temos aqui em nosso meio a presença de um ser que é o mais importante do universo, que ele disse que onde 2 ou 3 reunissem em nome dele, ele estaria. Então você pode crer que Jesus está aqui, e se ele curar uma pessoa e não curar as outras, porque as outras não quiseram exercitar a fé. Quando você crê, recebemos a fé, nós somos por ele nivelados na mesma altura, com a mesma beleza. Feiura ele joga fora, ele só vê beleza em nós, que ele é o nosso Pai. Então ele quer fazer maravilhas em nós, é que compete a nós crermos, porque aí ele opera. E o que está faltando para a gente crer é meditar na palavra de Deus. Ontem eu comecei aqui o primeiro culto falando do Salmo 44. E às vezes a pessoa ouve, a gente explica, mas não dá para ela pegar, ela está meio desligada. O Evangelho não é um livro para você ler assim, decorando, não. É um livro para você ler, ouvir, meditando, porque ele se abre. Aqui dentro dessas palavras está o poder de Deus. E toda palavra que Deus envia não volta para ele vazia. Antes, porém, ela faz aquilo para o que ele a destinou. Mas faz se eu permitir, se você permitir, se nós cremos. Se nós não cremos, a gente pode receber uma bênção hoje e amanhã está pior. Por quê? Porque a gente deixa para lá e o mal volta. É uma batalha. O inimigo está sempre querendo nos destruir. Assim como nós fechamos a nossa casa, a gente vai entrar no carro, olha se não tem ambiente nocivo perto, se não tem alguém pensando em chegar. Isso tem que fazer. Aquele que é bobinho vai de qualquer jeito, perde celular, perde tudo. Nós temos que ver. Se o celular tocou na rua, você pega. Atualmente não era para ser assim, né, pessoal? As autoridades tinham que tomar conta disso, mas não toma. Aqui melhorou, graças a Deus, aqui na nossa região está um paraíso, e que continue assim em nome de Jesus. Parabéns para quem melhorou. Mas hoje eu quero falar daqui, senão a gente vai entrar para o outro lado, e eu quero ficar aqui. Diz assim, Salmo 44, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. O povo falava, e o povo fala da palavra de Deus. Como tem umas pessoas idiotas que andam fazendo filmezinho na internet, que é tudo mentira, você não crê em tudo que fala, não. É coisa do demônio mesmo, para poder, é uma propaganda. Vamos diminuir o povo das igrejas, vamos criar caso. Eu vi ontem ali, eu falei assim, mas é muito idiota essa pessoa. Aí estava do outro lado, por acaso tinha uma senhora que era membro da igreja dele lá. Ô pastor, o que você foi fazer na delegacia? Fui registrar um BO, porque a irmã tal não pagou o dízimo. Nunca se fez isso na igreja. Se você não dá o dízimo, a gente só vai incentivar indiretamente para você obedecer a Deus. Mas aí como é que vai o cidadão registrar? Ela podia entrar com processo contra ele, mas aquilo tudo é fake news. Que ele está fazendo o quê? Citando o nome dela, que ela não pagou. Ninguém é obrigado a pagar coisa nenhuma. E não se fala pagar o dízimo, é devolver o dízimo. Até isso o cidadão não sabia. Mas a pessoa faz o que quer, mano. Se não quer dar, não... ele vai fazer o quê? Eu nunca insinuei, até para o patrocinador eu digo, se Deus não toca no seu coração, eu não quero você. Porque aí você vai dar do seu bolso. E está contrário à segunda carta aos Coríntios 9:10. Porque é Ele que dá a semente ao que semeia. Então é Ele que dá. Então não é você. Não, mas eu sou um cara caridoso. Quantas vezes eu falei, procura uma instituição de caridade, faz caridade. Aqui não é caridade, aqui é ministério. Você sentiu, você ajuda. E mesmo às vezes apertado, nós temos que falar a verdade, senão nós estamos corrompendo. Eles ouviam com os ouvidos dele, as pessoas falavam bem. Tem pessoa que fala o bem também. E nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias.
dias. Os nossos pais nos têm contado os feitos que realizassem em seus dias. Quer dizer, eles viram, passou de filho para filho, de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e chegou até eles. É verdade. Nos tempos da antiguidade, mas não é muito tempo não. Aqui, se você procurar, aqui mesmo, aqui na igreja, você vai encontrar pessoas que tiveram a vida toda transformada, curadas, libertas. Quanta gente a gente mostra desse jeito. Eu estava até comentando em Belo Horizonte daquele pai, daquele avô, que o filho morreu lá na piscina, levaram para o hospital. Aí o pastor disse, missionário, a mulher do pastor disse, nós ainda vamos fazer a novela dele, que ele só tem a 5ª série primária. E ele prosperou tanto depois que passou a ser de Jesus, o testemunho dele é lindo. Então pega que eu quero conhecer a parte dele também. Então nós temos aí condições. No início que eu comecei na televisão, uns bobinhos falavam, esse homem é muito rico, ele conta, ele ensina as pessoas, compra elas para falar mentira. Eu falei, então, além de ser muito rico, eu sou também o melhor diretor de TV, que eu pego uma pessoa simples e ela fala com a naturalidade que todo mundo vê que é verdade. Para com essa brincadeira. E eu orava, Deus, começa a fazer maravilha em toda a família. Não demorou muito. Um parente lá, um primo e tal, não, isso é verdade, eu estava assim, Deus me curou, e continua curando até hoje e vai continuar curando. Mas para que Deus fez com que isso chegasse? Para mostrar que Ele não mudou, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Você só continua no pecado se você quiser. Pode ser o pecado mais violento, você sai e é limpo. Você só continua na miséria se você quiser, porque o nosso Deus prospera. Jesus ensinou dessa maneira, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como é que uma pessoa que não está tendo o necessário para pôr na mesa para os filhos tem uma vida abundante? Não tem, mas se clamar, Deus dá. E quantos testemunhos nós temos? A pessoa não tinha nada e Deus então prosperou. Graças a Deus por isso. Aí ele diz assim, como expeliste as nações com a tua mão. Deus continua espelhando isso aqui. Aquilo era simbólico. Agora aqui é verdadeiro. Nações de demônios, aglomerados que têm família que tem sempre problema de suicídio. Depois que encontra Jesus, acabou, não existe mais isso. Outra tem problema de tal doença, encontrou Jesus e vai. Eu encontrei, não foi, você pensa que encontrou, você tem que encontrar realmente, se converter e crer. Porque se você não crer, não vai acontecer nada. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E se não crer, não vai haver coisa nenhuma. Então, eu tenho que crer. Apesar de eu ser pregador, eu quando quero uma bênção, eu tenho que fazer aquilo que eu ensino você e Deus faz a bênção. Hoje nós vamos orar ainda, por causa do Dia das Mães, pelas senhoras que não têm maternidade. Se você veio hoje para isso aqui, nós vamos receber oração e creia, porque Deus faz coisa linda. Ontem já tivemos vários testemunhos. Aí diz assim, pois não conquistar a terra pela espada. Você não vai conquistar a bênção pela violência, não. Eu quero, e vai ser assim, não. É pela palavra de Deus. Não por força, não por violência, mas pela palavra, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nem o seu braço salvou. O seu braço, a sua capacidade não vai lhe salvar. E sim, a tua destra. É Deus que faz a obra. Ele é um bom Pai, faz maravilhas. Talvez você não já ouviu falar, não sei se você ouviu, não. Aqui uma vez, tem uns 15 anos isso, aí na galeria, numa sexta-feira, acabei a oração, a mulher estava pulando. Aí eu mandei que a trouxesse aqui à frente, traz aqui, mas pulando de alegria. Ela pulava mesmo, chegou aqui, o nome dela é Sandra. Ela disse, pessoal, não estou entendendo nada. Primeira vez que eu vim na igreja. Eu, há 10 anos, fui acender um fogo para o churrasco, com álcool, joguei o álcool, explodiu a garrafa, aí levantou a blusa dela assim, tudo chamuscado. Eu me queimei toda. O meu braço encurtou 18 centímetros, pegou o documento, você via. Estava assim, não desse jeito, estava o braço esticado, mas assim. 18 centímetros. Primeira vez que eu vi, na hora que ele orou, meu braço fez assim. A mulher estava passada. Olha que coisa linda nosso Deus faz.
Amigo, Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Vem para a casa de Deus, invista na palavra de Deus, que é o melhor investimento. A bolsa sobe e cai, toma tudo seu. Mas a palavra de Deus não, ela só sobe, ela só cresce, só faz você ser uma bênção. E hoje Deus quer fazer você ser uma verdadeira bênção. Amém? Assim, entendeu? Como é que você estava andando? Eu estava andando meio fraco assim, ó. Isso, imita aí pro rapaz da câmera ver aí, como é que é. Agora anda rápido. Não, anda rápido, mais rápido. Pode andar mais rápido. Vai que o rapaz aí é rápido. Isso. Pode voltar agora. Volta correndo pro seu lugar. Vai lá. Isso aí. Estou na panturrilha, uns 2 meses. Na panturrilha, na batata da perna aí? Isso. E estava andando bem? Tava, mas estava doendo, incomodando. E agora parou, incomodando. Dor de cabeça, aí logo quando eu cheguei, aí eu orei, passou, aí ficou voltando e eu falando que não aceitava volta. E agora na oração passou de vez. Pastor, eu cheguei aqui com a dor nas costas, inclusive eu tô com essa dor desde dezembro. Eu fiz uma tomografia e não apareceu nada, mas a dor é constante. A Cláudia, minha amiga, é testemunha disso. E agora eu tô sem dor nenhuma sem dor nenhuma. É quando você sentava alguma coisa? Não, era dor constante, é uma dor que queima, uma dor terrível, uma dor na região da costela. Atrás. Passou agora? Agora dor nenhuma, zero dor. Muito feliz, meu Deus, era tudo que eu tava pedindo para Deus desde dezembro. Era assim, era o motivo principal das minhas últimas orações. Glórias a Deus. Eu cheguei aqui com muito mal-estar. Tava doendo tudo isso aqui. Depois da oração passou. Passou. Quem foi? Colo e dor nos ombros. Você mexia para um lado e sentia dor? Sim. Agora tá mexendo aí? Sim. Sem dor nenhuma? Passou. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou sobre a dor frontal, né? Hoje está com 8 dias. Eu nem vim para a igreja no final de semana, que eu tive que ir no médico 3 dias. Faltei 2 dias no serviço. Ontem eu fui no médico, o médico falou que eu estava com sinusite. Quase que eu não vim na igreja hoje, com muita dor de cabeça. Eu que estava com essa dor frontal. E graças a Deus sumiu, pastor, em nome de Jesus. Eu, quando cheguei aqui na porta da igreja, entrou um cisco no meu olho. Aí eu pedi para minha cunhada ver se tinha alguma coisa, não tinha. Aí estava ardendo até agora a hora desse louvor e agora passou, não está mais ardendo. Até a hora do louvor. Eu estava com dor nos 2 joelhos, fui parar no pronto-socorro, mas não estava doendo, agora cheguei aqui. Agora, depois das orações tudo, agora está passando, tá? Passando. Passando não, eu já creio que já passou. E você estava andando bem? Estava dando a pulso, assim, poder andar. Imita pra gente como é que você estava andando, a pulso. Ai. Ó, agora anda direito, anda aí. Anda. Vai lá. Isso. Bem rápido. Bem rápido. Tá bom, você pode voltar. Volta correndo pro seu lugar. Tira o microfone. Volta correndo, mulher de Deus. Isso. Agora sim. Glória a Deus. Agora foi de atleta mesmo. Eu sou sobre de elevador. Só de elevador? Mostra pra gente então como a senhora tá subindo agora. Glória a Deus. Ô, irmão, deixa eu dar 2 dicas para você. Quando você entende a palavra de Deus, aquilo ali é Deus testemunhando que aquela promessa é sua. Clama ela na hora e creia que Deus faz a obra. E outra coisa, quando Deus está operando na igreja, que significa que você pode ser operado também. Então, você não ainda está com a dor, está com problema, continua crendo, porque Ele está passando, vai aqui, vai ali, cura e cura. Eu já vi Ele curar um rapaz de surdez, de nascença, 15 minutos depois que ele tinha feito a oração. Graças a Deus por isso. Aí pegou uma corrida, mandei segurar, que ele podia ir lá para a rua e ser atropelado. E por que ele correu? Porque na hora que entrou o barulho, ele não sabia que existia barulho, ele nunca tinha ouvido nada. Tem surdo que ouve um barulho, mas esse não ouvia nada. Ele pensou que eu fiz mal para ele, e saiu correndo, aí vieram trazer ele para mim, e ele, e queria me chutar, eu assim, sai fora. Você fez mal para mim, você fez mal para mim, na linguajar dele. Aí deu um pouquinho, ele começou a gostar, foi tão bonito, ele... Oi, está gostando agora. Deus pode fazer isso aqui hoje. Colossenses agora. Paulo está escrevendo aos irmãos de Colossos, uma igreja que ele havia fundado.
E começa assim no versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Isso é uma lição para mim e para você. Eu vou numa cidade e faço uma reunião, primeira vez que fomos lá, que alguém pregou. E as pessoas são curadas, abençoadas, entregam a vida para Jesus. O que eu devo fazer depois? Deixar alguém lá para tomar conta delas e orar por elas sempre. Pois se Deus me deu a condição de abençoar, Ele não vai retirar essa condição. Aí o Paulo, que mandou fazer a obra lá, foi, fez e mandou alguém ficar fazendo, ele disse: graças damos a Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós. Por que ele dava graças? Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, que significa amor. Essa palavra aqui é traduzida antigamente por caridade, mas no original é amor. E do amor que tendes para com todos os santos. Santos são as pessoas que aceitaram Jesus, que foram santificadas. E nós devemos ter amor para com elas, porque algumas vai demorar um pouquinho para elas sentirem que aqui é bom. Elas vêm desconfiadas. Umas têm até alguns costumes que não se usa na casa de Deus. Então a gente tem que orar para essas pessoas, para elas ir se firmando. Com o tempo se firmam, vendo outras pessoas falar. Se a pessoa nasceu numa casa em que os pais nunca foram à escola, então ela vai falar igual eles: nós vai, nós foi, porque é o que ela ouve. Se ela nasce numa casa em que os pais estudaram e continuam falando segundo a gramática, ela vai falar exatamente assim, sem saber gramática, criança ainda. E você vê falar: poxa, como é que ela fala bem? Mas porque os pais falam bem. Então a pessoa vindo para cá, a gente não pode discriminar ninguém. E ainda não tem certos tratos evangélicos, mas vendo como é que o povo se comporta, como na hora que prega todo mundo fica prestando atenção na palavra, ela começa a prestar atenção. E quando dá testemunho, ela quer dar o testemunho também. E mesmo que ela ainda fale de um pouquinho diferente, a gente vai e releva aquele caso. Uma vez eu estava com um pastor, há muitos anos, olha, não tínhamos começado a minha igreja, nós fazíamos reuniões em favelas. E tinha uma lá no Rio de Janeiro, chamado Canal do Anil. Canal do Anil dava gente que não era brincadeira. Deixa eu contar um fato para você. Eu matava pernilongo o tempo todo assim, ó. Eu dizia que para cada pessoa tinha 100 pernilongos. E eu era carne nova, eles iam bater. E vai escutando. E para cada adulto tinha umas 50 crianças. Criançada barulhenta, mas ensinando a palavra de Deus. E a mulher que arranjou para nós, um dia a gente vinha, eu ia para minha casa, e ela disse assim: o senhor pode me deixar lá perto, que eu falei onde morava? Mas estava outro pastor, deixo. E ela veio atrás. Aí ela foi contar um caso e soltou um palavrão. Eu vou chamar de Maria. Maria, nós que somos de Jesus, você está começando agora, essas coisas a gente não fala. Mas todo mundo fala, mas eles não conhecem ainda. Nós vamos evangelizando, mas você vai dar um exemplo, porque você é professora, não é sou. Então, você já vai começar a não falar mais essas coisas. As pessoas vão parar também. Então, eu tinha que falar esse caso com ela aí. Não era Maria, mas eu tenho que evitar dar o nome da pessoa, né, pessoal? Pode não gostar. Então, ele dava graça a Deus, orando sempre, porque ouviram que a vossa fé em Cristo Jesus, a minha fé tem que ser assim, a sua fé tem que ser assim, e do amor que tendes para com todos os santos. Pessoas têm que ouvir da nossa fé, têm que aprender de nós. Eles aprendem mais nos observando do que nos ouvindo. Nem sempre estão ouvindo, mas vê como é que nós procedemos. Aí, da vossa fé e do amor que tem para os outros, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Pensa nesse caso. Aceitamos Jesus, nós ganhamos a palavra de Deus, que se nós perseverarmos, nós vamos ser salvos.
Eu tenho explicado muito esses dias. Do jeito que nós morremos, nós vamos continuar. Se eu morrer em pecado, apesar de ser um pastor, eu vou ter problemas. Você vai ter problema. A pessoa que morre em pecado, ela vai para o andar de baixo, que é o lago de fogo e enxofre. E daquele lago nunca mais vai sair. Quem cai ali nunca volta à superfície. Mas se eu morrer, se você morrer salvo em comunhão com Deus, nós vamos para o andar de cima, paraíso de Deus. Nunca vamos sair. Então, por causa dessa esperança, Paulo está falando aqui, é assim que se estuda a palavra de Deus, meditando o que foi escrito. Porque Paulo era muito usado por Deus e era um homem muito sábio. Então ele coloca aqui, damos graças a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto, por causa disso, porque tínhamos ouvido, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus não é uma fé morta, não é uma fé que engana, não é a fé de mentiroso. A fé em Cristo Jesus é uma fé viva, que você tem resultado, e é o que nós queremos que aconteça com você. Claro que nós não nos importamos orar por você, mas você precisa crescer, aprender mais para ser uma bênção para seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão em necessidade. Você está em casa, o telefone toca, é uma amiga sua, senhora, que está ligando. Ô Maria, eu estou ligando para você que eu estou com um problema sério, estou internada aqui, o doutor vai fazer isso. Você sente de lá, vá. Aí você diz para outra Maria, ô Maria segunda, você que me está falando comigo, eu fico feliz, você ligou para mim, eu senti de fazer uma oração por você, eu preciso muito, que hora que pode aí? Aqui eles deixam visitar entre 14 e 16 horas, eu vou me esforçar, vou pedir no trabalho a licença, porque você é do meu coração, mas medite nessa palavra que é sobre ela que eu vou orar. Aí você dá a palavra para a pessoa, ela medita, chega lá, você ora e ela é curada. Então nós temos que a nossa fé ser como a fé dele, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, os santificados, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Nós temos esperança. A Bíblia diz que todos nós estaremos no tribunal de Cristo, todos que aceitaram Jesus. E os que não aceitaram vão estar no tribunal da eternidade. Eles estão perdidos, não quiseram aceitar. Nós vamos para lá para quê? Para dar conta do que fizemos através do corpo, se bem ou mal. Onde está escrito isso, missionária? 2 Coríntios 5:10. Então nós vamos estar lá. Aí você vai dar conta. Mas não é conta só de algum fracasso seu, não. Isso aí você confessa, Deus perdoa. Você vai dar conta daquele dia que Deus mandou no hospital, que você orasse pela Maria número 2, que estava lá, ia operar e podia ser uma operação tão arriscada que ela passasse para a eternidade, mas não estava preparada. E também a Bíblia diz que o número do nosso dia Deus cumprirá. Então você foi lá, orou e foi abençoado. Você vai receber a recompensa de Deus, o galardão, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Você já ouviu que é assim e assim será em nome de Jesus. Amém? Estão preparando você para a oração daqui a pouco. Ô maestro, vamos agora em nome do Senhor Jesus, a novela agora? Sou casada desde 2010, né? E então a gente foi passando os anos, né? E eu foi aumentando, né? O nosso desejo de sermos pais, né? Mas como eu havia ter tido 2 abortos anteriormente, né? Eu já achava que eu não ia poder ter mais. E daí a gente acabava não comentando mais sobre filhos. Nasceu no meu coração um sonho de ser pai. Mas eu sabia que ela não podia engravidar. Mas eu nunca pus isso no meu coração. Eu sempre acreditei, na hora que Deus tiver essa bênção, esse presente, Ele vai dar para nós. Aí eu disse, não, então vamos fazer uns exames, ver o que se tem algo de errado comigo, né? Que eu acabo perdendo sempre. Eu fiz os exames e o diagnóstico deu que eu tinha trombofilia, né? Trombofilias são doenças que predispõem a eventos tromboembólicos. O que seria isso? Vasos acabam tendo obstrução, né? Por momentos agravados de coagulação.
A gente sabe que quando isso ocorre durante a gestação, aumenta o risco de interromper a gravidez, ou seja, a perda da gestação, ou restringir o crescimento desse bebê por conta de trombos, né, de obstruções nos vasos da placenta. Aí o médico me disse, me orientou, né, ó, que tu pode até engravidar, mas assim que tu engravidar, tu vem aqui conosco, que a gente vai começar o tratamento com as injeções da barriga diariamente, porque para ele poder desenvolver no teu útero, senão ele não vai desenvolver, né? Eu fui para casa, mas eu não aceitei, sabe, aquela situação. Eu me lembro que na hora a gente começou a orar e fomos na igreja, o pastor Enilson orou para terem filho. Era o Dia das Mães. Para quem não era ainda mãe, que gostaria de ser, que fosse para frente, que ele faria uma oração, colocava a mão na barriga. Eu orei, fiquei firme que ele podia reverter, né, tudo isso. Em maio de 2019, Sandra recebeu a oração pela maternidade e cerca de 2 meses depois, ao realizar novos exames, descobre a gravidez. Depois que eu descobri, né, que eu estava grávida ali, que eu tinha feito o ultrassom, correu tudo normal, sabe? Cada ultrassom que eu fazia, ele estava perfeitinho, sem ter a necessidade do tratamento que o médico tinha falado que eu ia precisar. Ela não precisou das injeções, que eram muito caras. Ela trocou de médico. Foi tudo só mesmo pela fé, sabe? Oração, botava a mão na barriga, orava, né? E sempre crente, né? Que Deus ia fazer a obra perfeita até o final. Deu melhor do que o esperado. Não teve nenhuma intercorrência. E até que no dia 18 de março de 2019, nasceu a nossa bênção daí, né? O Natanael, com quase 4 quilos, perfeitinho. O melhor presente de Deus da minha vida é o meu filho. Foi no outro dia, de manhã cedo, já fomos para casa. Pelo homem, pela mão humana, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria com meu filho aqui hoje. Hoje ele está com 5 anos de idade já, né? E é a nossa alegria, né? Que preencheu o nosso espaço lá na casa que faltava. É perfeito, corre, joga bola, luta jiu-jitsu. É uma criança com bastante energia. O Natanael, ele é muito querido, né? Ele é divertido, ele é esperto, ele brinca todo o tempo. Coisa mais amada da gente. Também te amo, meu amor. Quantos anos eu tenho? 5. O meu nome é Natanael. Se eu gosto de fazer é jogar bola. Gosto de jogar vôlei. Quando eu vou na escola, eu gosto de aprender. Eu amo Jesus. Inteligente, né, pessoal? Resumiu tudo ali, bem rapidinho. Olha, daqui a pouco vão fazer oração as senhoras e os maridos que estão aqui para poder ter essa bênção em casa. E claro que Deus dá, porque os filhos são herança dele. Nós vamos orar junto com a oração para Deus curar e libertar. Deixa eu falar com você. Uma vez eu preguei na Jordânia. A igreja não pode ter placa que a pessoa da outra religião apedreja. E aí a gente entra normal, como se fosse para uma reunião, tinha umas 300 pessoas, essa reunião social, tinha umas 300 pessoas, eu preguei e Deus fez muitas maravilhas. Uma mulher lá com as 2 muletas saiu andando, um homem tinha uma bola que foi curado, uma porção foram curados ali. Então Deus não tem essa discriminação. Infelizmente, alguns são radicais e acham que eles estão certos. Mas eu pergunto, eles oram, Deus cura, eles oram, Deus responde, e ali Deus respondeu e foi muito abençoado para a glória do Senhor. Eu passei na rua, estava 2 cidadãos quase brigando, falei, vou acabar com essa briga agora, eles têm muito respeito pela paz. Aí estava quase eu gritei assim, Salam Aleichem, quer dizer, a paz seja com vocês. E aí pararam, com você seja a paz, e cada um foi para casa. Saí todo feliz lá. Eles falam, você fala Salam Aleichem, Aleikum Salam. Mais ou menos assim, a minha sotaque não vai dar, né? Aí acabamos, eu falei, vamos acabar com essa briga. Aí acabamos, irmão. Você acaba também quando você ora. Então Deus abençoa. E você que sente a chamada para ser patrocinador e não se inscreveu, inscreva agora, para de deixar para depois, porque se Deus chamou, Ele vai cumprir, é Ele que dá a semente. E quanto é que eu dou? Aquilo que Ele falou com você, comigo não falou, então você não é chamado, porque Deus não é Deus de confusão, quando Ele chama você sabe.
É isso que eu vou dar todo mês para ajudar as missões. Vou pedir o pastor, os irmãos aqui, para dar para você esses 2 papéis. Esse aqui é para você preencher desse lado. Esse aqui você coloca o seu pedido de oração maior. Aqui você coloca o seu pedido de oração, para você lembrar do que você pediu. Isso aqui vai ficar com você. Esse aqui você devolve, vai ficar comigo, para poder orar em nome de Jesus. E Deus abençoando. Deixa eu falar agora sobre... Pega firme em nome de Cristo. Vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, porque uns apóstolos se destacaram mais que os outros, sendo que todos foram chamados por Deus? Pois é, mas a Bíblia diz que os ministérios são mais. E muitas vezes não é quem está na frente que está sendo mais usado. É quem está atrás orando por ele, contribuindo para que ele vá. Então, a gente não pode ver assim, não, porque ele apareceu. O Paulo e o Barnabé estavam pregando em Listra. Paulo na hora estava falando, e quando ele viu o paralítico, que ele tinha fé, homem, ponha-se de pé sobre os seus pés. Ele deu um salto e ficou curado. Viu o sacerdote da religião da época lá, chamando Paulo e Barnabé de Júpiter e acho que é Mercúrio. Um estava falando, era o mais importante, mas o outro é que conseguiu tudo. O Barnabé é que ele trabalhava na sombra. E, bom, aí você não pode... Aí esse foi mais, não. Deus sabe por que usou. Só Ele sabe. Segunda pergunta. Missionário, como evitar que a tristeza do luto se transforme em amargura contra Deus? Pode ter tristeza de luto. Todo mundo um dia vai morrer, irmãos. Um dia eu vou, você não tem que chorar. Você tem que alegrar. Não porque eu fui, mas porque Deus me usou quando eu estive aqui. Um dia você também vai. Uns já foram. Eu estou há vou fazer 47 anos na televisão. Quantos foram patrocinadores esses anos que você nem sabe? Por isso chegou o programa até você. Eles já estão na glória lá, recebendo a recompensa deles. Um dia eu vou encontrar com eles, um dia você vai encontrar também. E todos nós estaremos na glória com Jesus. Vamos ficar de pé agora, pessoal. Está chegando a hora da oração. O pastor Jaime já vai chegar. Agora vamos fazer uma oração séria, poderosa, e Deus vai operar bastante. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, nós estamos iniciando essa oração agora, e nós queremos tomar posse da bênção. Queremos vencer, Pai, esse casal que está buscando a maternidade. Oh meu Deus, que hoje seja o dia em que o Senhor vai mudar a vida desse casal. Porque os filhos são herança do Senhor. Todo casal tem direito, ó Pai, de ter um ou mais filhos. O Senhor deu para Ana, o Senhor deu para Sara, o Senhor deu para outras mulheres na Bíblia, Pai, que precisavam do toque do Senhor. O problema às vezes é no esposo, mas o Senhor sabe fazer a obra. Agora, Deus, se é problema de saúde, nós vamos mandar embora agora junto com qualquer mal. O povo já está orando, Pai. Eu entro em oração agora, e como ministro da Tua palavra diante de Ti, eu paraliso agora toda a obra do diabo que está nessas pessoas, e eu ordeno agora o espírito da doença, agora concentra a sua fé e manda ele embora da sua vida também agora, seja qual for, da esterilidade, do câncer, do que for agora, você vai sair dessa pessoa. Nós não estamos pedindo, nós estamos ordenando, isso é uma ordem, nós amarramos a sua ação e ordenamos agora, saia, vai embora, leva tudo que é seu. Estamos ordenando em nome de Jesus. Na autoridade desse nome, no poder que há nesse nome, nós exigimos a saída do mal, nós exigimos a saída desse tumor que apareceu, tirando a paz da família, roubando a paz da família. Essa lesão grave no intestino, ela tem que sair agora. Eu uno a minha fé com a fé de todos, levanto a voz e digo ao mal, saia agora. A hérnia de disco, que dor terrível que essa pessoa está sentindo, a inflamação do ciático, que essa pessoa não está conseguindo se levantar, não está conseguindo andar direito, essa pessoa que está com a coluna travada, que dor terrível nas costas, sai agora, sai da cervical, sai da lombar, sai das vértebras, vai saindo em nome de Jesus Cristo. A lesão no tendão, no braço dessa pessoa, nós exigimos que vá embora, saia em nome de Jesus.